Hoje, caros senhores, teremos uma discussão muito séria, muito madura, adulta e necessária para nossos dias atuais. Qual bonequinho 2D quebraria os outros na porrada? Analisaremos dados e declarações oficiais. Vamos entender melhor o sistema de poder da obra e ver se é possível ou não definir quem é o mais forte. Cosmo Special. Para começar, vamos verificar algumas obras que chegaram a quantificar habilidades dos personagens e ver quais acabariam tendo pontuações maiores segundo elas. No dia 10 de agosto de 1988, a Shonen Jump publicou o databook Cosmo Special. Na época, estavam sendo publicados originalmente os capítulos da saga de Poseidon no Japão. Esse livro era como uma enciclopédia focada no mangá, que não foi diretamente escrito pelo Kurumada Sensei, mas supervisionado por ele. Ou seja, continha informações oficiais e, entre elas, estavam cartas dos personagens que poderiam ser usadas tanto em um jogo de tabuleiro, o Battle Road Game, quanto em simulações de batalhas utilizando os valores contidos nelas. E além disso, como um quebra-cabeças a partir do verso das cartas. Elas continham valores referentes à velocidade, poder, capacidade defensiva e técnica secreta da maioria dos personagens, até a saga de Poseidon, por motivos óbvios e já citados, afinal, Poseidon não tinha acabado ainda e nem existia a saga de Hades. Se tiver curiosidade a respeito das pontuações, num dos vídeos mais vistos aqui do canal, eu fiz um ranking com todas elas. Mas calma, depois que esse vídeo acabar você vê. Vou deixar no final para você clicar. Resumindo essas pontuações, com 110 pontos, Aioros e Sagitário ficariam em primeiro e empatado com Doku como os mais poderosos. Seguidos por Saga com 105 pontos, Camus com 102 e Chaka de Virgem com 100 pontos no total. Porém, como eu já disse no vídeo anterior, fiz o ranking só a título de curiosidade mesmo, porque tem muita coisa que não faz nem sentido, como alguns generais marinas e cavaleiros de ouro que são considerados mais poderosos que o próprio Poseidon. Essas pontuações serviriam mais para o jogo em si, não podendo ser consideradas como uma verdade absoluta. Porém, uma verdade comprovada cientificamente é que a calvície afeta cerca de 42 milhões de homens no Brasil. Pois é, rapaziada, o Dia dos Pais tá chegando aí e diferente dos Cavaleiros de Bronze, que são herdeiros da fortuna de Mitsukata Kido, muitos de nós acabamos herdando a queda de cabelo dos nossos pais. A chance de alguém com o pai calvo também desenvolver a calvície é 2,5 vezes maior do que a média, que já é maior do que muita gente imagina. Metade dos homens tem até 50 anos e em média 30% de nós, antes mesmo dos 30 anos de idade, somos afetados pela calvície. Tal pai, tal filho, não com a ajuda da Manual. E dito isso, quanto antes começarmos a nos cuidar, melhor, né? A Manual proporciona tratamentos personalizados para atender a diversas necessidades, desde os primeiros sinais de queda de cabelo até casos mais avançados de calvície. Para descobrir o tratamento ideal para você, é só preencher um breve questionário online que o médico especialista analisará suas respostas e indicará a solução mais adequada para o seu caso. Tudo de forma bem prática e simples. A Manual envia os produtos com frete grátis e uma embalagem totalmente discreta, garantindo a sua comodidade e privacidade. Você faz tudo de casa, recebe aonde quiser e nenhum curioso precisa ficar sabendo. Fora que todo cliente da Manual tem direito a acompanhamento clínico ilimitado e sem custo adicional. Seguindo as orientações médicas corretamente, os resultados geralmente aparecem a partir do 4º mês, como mostrado nessas fotos de clientes reais e satisfeitos com o tratamento. Por isso, não perde a oportunidade. Use o nosso cupom exclusivo de desconto HIPER40 e ganhe 40% de desconto na sua primeira compra. Ou de repente, aproveita para apresentar ou até presentear o paizão com o tratamento. O link para você acessar vai estar na descrição e no comentário fixado do vídeo. Mas não perde tempo, hein? Porque essa oferta é por tempo limitado. Taizen Sensei. Em 22 de agosto de 2001 seria publicada a Enciclopédia Oficial de Cavaleiros do Zodíaco, que assim como Cosmo Special não foi escrita, mas sim supervisionada pelo mestre do traço ardente. Ela trazia gráficos que quantificavam as habilidades de vários cavaleiros. E aqui eu quero agradecer a seja lá quem for que fez esse compilado dos gráficos,
porque me poupou um baita tempo. Nele podemos ver que se seguíssemos essas pontuações, o mais poderoso seria Xion, seguido por Doku em segundo e Aioros em terceiro. Bem parecido com o que tínhamos no jogo de cartas, né? Xion não estava lá por não ter sido revelado na saga de Poseidon, mas em Hades é dito que ele seria equivalente a Doku. Será que foram as mesmas pessoas que fizeram a Cosmo Special e a Taizen? Se você souber, comenta aí, porque eu não achei essa informação. Na Cosmo Special trabalharam os mesmos responsáveis pelas revistas Jump Gold Selections, que sempre são citadas aqui no canal, com entrevistas e curiosidades, principalmente sobre o anime. Tetsuo Daitoku, Takanaka Shimotsuki e Hiroyuki Yonemasu. Essas informações eu achei no site seiya.com.br, que tem várias traduções que costumam ser bem difíceis de encontrar na internet. No quarto lugar, teríamos um empate entre Saga, Shaka e Miro de Escorpião, quem diria, hein? Aqui o Camus não fica nem no top 10. Porém, esses gráficos dizem respeito apenas à proeficiência dos personagens em 5 características bem específicas, sendo elas socos, chutes, técnicas com armas, golpes psíquicos e arremessos. Elas não levam em consideração fatores muito importantes no universo Saint Seiya, como as técnicas secretas, o nível de Cosmo e principalmente o contexto, sendo mais uma vez algo interessante a título de curiosidade, mas que não serve de forma alguma para cravarmos um ranking de poder. Palavras canônicas. A obra clássica supostamente tem várias afirmações de quem seriam os mais fortes, principalmente na saga de Hades, onde seria dito que Saga, Shura e Camus eram os mais poderosos de sua época. Em vários momentos, outros personagens são descritos como os mais fortes também, como o Doku, por exemplo. Mas isso tem mais a ver com a forma que as palavras foram traduzidas do japonês do que qualquer outra coisa. Kurumada costuma colocar os kanjis de mais fortes, no japonês Taikyo, em vários momentos no mangá para enfatizar que aquele personagem pertence à patente mais forte, que seria de ouro, e não para dizer que ele em específico é o mais forte. É mais ou menos como acontece na tradução brasileira, quando chamam os protagonistas de meros cavaleiros de bronze. O mero entra como adjetivo da patente. É como se falassem para um dourado que ele é um mero cavaleiro de ouro. Só que ao contrário, entende? Acho que a gente não tem em português um adjetivo exatamente assim, que enfatiza o fato de ele pertencer à classe mais forte. É como se o personagem dissesse um dos cavaleiros de ouro, os mais fortes, apenas enfatizando que pertence à elite do exército de Atena. Dá uma olhada nessa afirmação do Máscara da Morte na tradução oficial feita pela Conrad. Aqui ele fala que era o mais forte dos cavaleiros, como se considerasse a si mesmo o mais poderoso entre os 88. Já na tradução em espanhol, colocaram ele dizendo que era o mais forte cavaleiro de ouro. Porém, na versão Kanzenban, isso foi corrigido e a frase ficou mais próxima do sentido original, já que o adjetivo Saikyo, o mais forte, sempre fez referência à patente de ouro e não ao próprio Máscara da Morte. Ele tem consciência que é um dos mais fortes e não o mais forte. Existem vários outros exemplos, porém eu escolhi esse porque ilustra bem o porquê não devemos considerar falas de personagens Sou conhecido como o Cavaleiro de Ouro mais forte numa análise de qual seria o mais poderoso. Primeiro porque pode haver um erro na tradução e segundo porque pode refletir apenas a opinião do personagem e não a verdade incontestável. O exemplo mais óbvio disso é Shiryu dizendo que o escudo de dragão era o mais forte, sendo que na patente de prata existe oficialmente armadura de escudo. Ela nunca apareceu no cânone, mas sempre que é mostrada, é retratada como prata. Além disso, temos o escudo de Libra e o próprio escudo Aegis, o lendário escudo de Atena. Shiryu é um mentiroso então? Não, ele é só alguém que não tinha conhecimento a respeito desses outros escudos. Afinal, ele tinha acabado de se tornar cavaleiro. Nenhum personagem de CDZ é onisciente. E mais uma vez, essa tradução não é muito precisa, já que em outras ele diz apenas que o escudo era indestrutível.
o que também tá errado. Várias vezes depois ele é destruído. No Kanzenban, a afirmação é que ele tinha uma defesa impenetrável, o que é bem mais coerente com a situação. Contudo, eu também não boto minha mão no fogo pela tradução do Kanzenban. Apesar das correções, devem existir ainda palavras imprecisas ao longo dela também. Em Next Dimension, a continuação canônica, é dito que a constelação de Gêmeos é a mais forte ao longo das gerações. Aqui sim temos uma diferenciação, um destaque a essa constelação em específico. E mais pra frente comentaremos sobre o que isso pode significar. Para muita gente, essa afirmação de Odisseu já basta para concluir que Saga era o mais poderoso do clássico. E, enfim, tá tudo bem. Porque diferente do exemplo de Shiryu, que era um personagem inexperiente, Odisseu é retratado como alguém sábio. Portanto, é de se esperar que ele tenha embasamento para dizer algo assim. Apesar de que ele está falando do passado, Odisseu não conhece o Saga. E Ikki diz que Caim era mais forte que Saga. Na verdade, ele diz que Caim era o mais forte com quem já tinha lutado. O que não faz nem sentido. Afinal, Ikki já tinha enfrentado Poseidon, Thanatos e até Hades. Como eu já disse, fala de personagem não serve pra muita coisa. É mais um comentário daquele cara mesmo. Senão a gente pode fazer qualquer malabarismo pra considerar o personagem que quisermos. Shijima também diz que Shaka era o virgem mais poderoso desde as eras mitológicas. Se considerarmos realmente Caim mais forte que Saga e Shaka mais forte que Shijima, daria pra concluir que no século XX, Gêmeos e Virgem se tornaram equivalentes. Ou Virgem até superou Gêmeos. E eu não tô dizendo que seja isso. É só que se você escolher destacar determinados pontos, dá para chegar a diferentes conclusões. Existe até uma expressão em inglês para isso que é cherry picking. Em português é conhecido como supressão de evidências. Você escolhe alguns fatos que te favorecem e, conscientemente ou não, ignora ou omite outros. Palavras ardentes. No ano de 2008, a revista peruana Dragon publicou uma suposta entrevista com o mestre Masami Kurumada. E nela, ele teria dito que Shaka de Virgem era o cavaleiro de ouro mais poderoso por ser o homem mais próximo de Deus. Existem muitas controvérsias sobre a veracidade dessa entrevista, já que na realidade ela nem foi concedida à revista Dragon. Originalmente ela foi postada em um fórum latino e a revista apenas publicou as informações sem nem sequer dar os créditos ao fórum, coisa que era bem comum antigamente. Revistas roubavam material da internet ou até inventavam matérias só para conseguir vender mais. No fórum, o usuário Jesus Schride, sabe sei lá como é que se pronuncia isso? Pelo amor de Schride, diz ter conseguido um contato japonês, supostamente um editor da Championhead, que perguntou ao Kurumada, mas já começa o post dizendo que não vai aceitar ninguém falando que aquilo era mentira, o que é exatamente o que alguém que tivesse mentido diria, né? Então fica a cargo de quem quiser acreditar que essa entrevista é verdadeira ou não. Na dúvida, apesar de ser chaquete, eu prefiro desconsiderar tudo o que foi dito nessa entrevista. Como diria o mano Carl Sagan, afirmações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. E no caso, a única evidência que temos é a galera do fórum dizendo, confia. Em outra entrevista, essa sim mais confiável, para a revista japonesa Sun Cloth Chronicle, de agosto de 2008, o autor diz o seguinte: muitos até hoje me perguntam quem é o cavaleiro de ouro mais poderoso, inclusive homens de 30 anos de idade, como se fossem crianças. Não importa a idade, os fãs têm uma mente infantil. E é então que o entrevistador pergunta, beleza, mas quem é que é o mais poderoso? Você também? Essa é uma pergunta difícil. Eu tentei projetar os 12 de uma maneira que cada um se sobressaísse. Portanto, eu não poderia escolher o mais poderoso tão facilmente. Ou seja, Kurumada não responde, não porque ele esteja de sacanagem e não queira revelar o mais poderoso. Segundo ele, a tentativa foi de fazer todos os 12 como os mais poderosos, porém com qualidades diferentes. Se ele conseguiu ou não, aí cabe a cada um julgar quais acha que se destacam ou não. Tanto que depois ele cria o Serpentário, o 13º Cavaleiro de Ouro, explicitamente para ser o mais poderoso. Quando ele tem essa intenção de estabelecer alguém como o mais forte, ele deixa isso bem claro. Todos são iguais, alguns mais iguais que os outros. Praticamente todo mangá ou anime Battle Shonen tem seu sistema de poder, seja ele explícito e com regras mais claras, como Hunter x Hunter,
Fullmetal Alchemist ou Jojo, onde temos categorias e limitações do que os personagens podem ou não fazer, com suas fraquezas e qualidades estabelecidas, desde que você identifique qual é o tipo de poder daquele personagem, ou mais interpretativos, como em Dragon Ball ou Yu Yu Hakusho, onde existe apenas uma energia específica que varia geralmente de acordo com genética ou treinamento, e dá até para perceber algumas regras, mas o autor não se preocupa tanto em explicar, o que dá mais liberdade criativa, limitando menos o que cada personagem pode ou não fazer, mas pode acabar deixando o universo menos verossímil. Se não tem regras bem definidas, você pode, por exemplo, trazer um vilão que deixou de ser uma ameaça há muito tempo de volta, dizendo que ele treinou com o random por pouco tempo e já superou a evolução de anos dos protagonistas. Fica mais fácil, mas é possível que mais pessoas não aceitem, entende? No caso de Saint Seiya, o autor tentou apresentar o que seria o sistema de poder, no caso o Cosmo, já nos primeiros capítulos do mangá, mas foi adicionando regras a ele ao longo da obra. Vamos a elas. Primeiramente, a energia cósmica. Marin explica para Seiya e para nós que o universo surgiu a partir de uma explosão. Esse conceito é baseado na teoria do Big Bang, que leva em consideração, entre outras coisas, que o universo observável ainda hoje está em expansão. Então, em retrospecto, se pudéssemos rebobinar o universo, provavelmente em algum momento toda a matéria existente teria partido de um mesmo ponto, que seria o centro do universo, de onde ela continua a se afastar até hoje. Além disso, toda a matéria existente, pedras, plantas, animais, humanos, planetas, estrelas ou universo, são feitos de átomos. Sendo assim, cada ser vivo teria um microcosmo, um micro-universo. A diferença entre um cavaleiro e uma pessoa comum seria ter a percepção desse micro-universo interno, sendo capaz de explodi-lo, liberando energia semelhante à do Big Bang. O que chega até a ser referenciado em algumas lutas ao longo da história. Aldebaran mesmo percebe que Seiya estava prestes a despertar seu sétimo sentido no momento em que ele gera um Big Bang com seu cosmo. Afinal, o único meio para que se tenha essa percepção é o sétimo sentido. O mangá explica que os cavaleiros manifestam sua força ao queimar e explodir o sétimo sentido, que supera todos os outros e é capaz de fazer nascer uma energia estrondosa. Esse sentido seria o cosmo. Na realidade, todos os seres vivos possuiriam o sétimo sentido, que é a capacidade de perceber e explodir o micro-universo dentro de si. Porém, só cavaleiros como os de bronze e prata teriam a percepção, mesmo que mais básica, do sétimo sentido, e somente os cavaleiros de ouro ou alguém que atingisse o nível deles teria esse sentido totalmente desperto. Ou seja, considerando esse primeiro parâmetro, aparentemente qualquer um que treinasse bastante poderia despertar o sétimo sentido e ficar mais forte, certo? Errado, porque agora entra o segundo fator, que são as estrelas ou constelações guardiãs. A primeira vez que isso fica claro é logo no começo do mangá também. Seiya treinava pendurado num penhasco e em um determinado momento ele acaba caindo. Ao perceber que ele não tinha morrido, o que seria o esperado naquela situação, Marin comenta que sempre que um cavaleiro está diante da morte, sua estrela protetora intervém. Isso é melhor explicado por Saori, que diz a Seiya que o destino dele e dos outros era se tornar cavaleiros de bronze, assim como o dela seria ser Athena e o de Mitsumasa Kido seria ser um maníaco sexual, ter muitos filhos. O destino dele seria ter muitos filhos. Isso inclusive explica o porquê de Cavaleiros de Ouro como Doku e Camus não ensinarem seus discípulos Shiryu e Yoga a despertarem totalmente o sétimo sentido. Sendo regidos por constelações de bronze, o destino deles, normalmente, seria o de serem guerreiros limitados a ter uma percepção do cosmo semelhante à de Jabu, Geki e os outros. Ensiná-los a despertar totalmente o sétimo sentido seria tentar forçá-los a irem além dos limites aos quais estariam destinados por suas estrelas guardiãs. Ou seja, não era necessário e talvez não fosse nem possível. Tanto que Mu cita o sétimo sentido como uma explicação até superficial para eles. Porque basicamente, para atingi-lo, o que eles precisariam seria simplesmente queimar e explodir o cosmo dentro de si, como sempre fizeram, porém ainda mais intensamente.
Mais pra frente na obra, descobrimos que os 5, na verdade, não eram apenas regidos pelas constelações de bronze, mas também estavam destinados a serem sucessores dos Cavaleiros de Ouro, o que é citado já no clássico por Aldebaran em sua luta contra Sorento. Uma conclusão a qual ele pode ter chegado ao perceber que os Cavaleiros de Bronze tinham um cosmo capaz de atingir o nível dos Cavaleiros de Ouro, o que teoricamente seria impossível. Isso explica ainda o excesso de confiança de Misty e os outros Cavaleiros de Prata, e a recusa de Miro em atacar os Cavaleiros de Bronze, por ser uma humilhação para um Cavaleiro de Ouro, porque o limite de poder de um Cavaleiro seria estabelecido desde o nascimento por sua constelação guardiã ou por suas constelações guardiãs, no caso dos protagonistas. Ou seja, os 5 Cavaleiros de Bronze vencer inimigos mais fortes que eles está justificado dentro do próprio sistema de poder da obra, ao levarmos em consideração que eles também são protegidos pelas constelações zodiacais. Pois é, no fim a Gota Mágica não estava tão errada assim, né? Eles não são apenas Cavaleiros de Bronze, eles também são os Cavaleiros do Zodíaco. Theia, por exemplo, é protegido não apenas por Pégaso, aquele que foi capaz de ferir um deus, mas também por Sagitário, aquele que estava cotado junto a Gêmeos, a constelação mais poderosa, lembra? Para assumir o posto de grande mestre do santuário. Técnicas secretas. Beleza, já vimos qual é a origem da energia no sistema de poder, o micro-universo interior acessado através do sétimo sentido e também como são definidos os níveis de poderes dos cavaleiros, através do destino, que é regido pelas constelações guardiãs, que são divididas em patentes. E dentre as constelações de uma mesma patente, algumas costumam ser mais poderosas que outras, como é o caso da de Gêmeos, segundo o Next Dimension, ou mesmo indivíduos de uma mesma constelação que são mais poderosos que outros, como Shaka, sendo mais forte que Shijima, segundo ele mesmo, ou Caim, segundo o Ikki, sendo mais forte que Saga e Kanon. Mesmo no clássico já tínhamos Yoga superando Camus, ambos protegidos pela constelação de Aquário, o atual e o sucessor, porém apenas um deles conseguindo atingir o zero absoluto, abrindo margem até para pensarmos que o destino de Camus não era justamente o de tornar Yoga o mais poderoso Aquário que já existiu, aquele que finalmente dominaria o zero absoluto. A já citada Cosmo Special divide as técnicas em 10 categorias, sendo elas técnicas de pressão com os punhos, como o Meteoro de Pégaso, de ataques com chutes, como o Lampejo da Águia, de estocadas, como a Agulha Escarlate, de destruição bruta, com o Abraço do Urso, glaciais, como o Pó de Diamante, flamejantes, como o Redemoinho de Chamas, de pressão eólica, como a Tempestade Nebulosa, de ilusões diabólicas, como o Golpe Fantasma de Fênix, cósmicas, como a Outra Dimensão, e com acessórios, como a Onda Relâmpago. Apesar de termos uma categoria nomeada como cósmica, todas as técnicas precisam do cosmo para serem utilizadas. Até mesmo as correntes de Andrômeda seriam inúteis sem o cosmo do Shun, visto que os cosmos dos Cavaleiros de Ouro são descritos como equivalentes, pois todos dominam o sétimo sentido, talvez com exceção do Shaka, que também despertou o oitavo e é dito ter o maior cosmo. Geralmente, quando alguém vai fazer um ranking de Cavaleiros de Ouro, leva bastante em consideração as técnicas para estabelecer as posições. Aqui no canal, temos rankings da maioria das patentes, e vocês sempre me pediram para fazer da de ouro. Agora eu vou explicar por que é que eu nunca fiz. Alguns dourados realmente teriam certa desvantagem contra inimigos da mesma patente. Por exemplo, o combate entre Máscara da Morte e Mudiares. O Ondas do Inferno precisa acertar o oponente para levá-lo ao Yomotsu. Naquele caso, a Muralha de Cristal repeliu a técnica e fez com que ela voltasse ao usuário. Porém, a muralha, apesar de muito poderosa, ainda é uma técnica do Mu. Portanto, a sua resistência está atrelada ao nível de cosmo do cavaleiro que a usou. Se Máscara da Morte queimar seu cosmo mais intensamente do que o do Ariano, as Ondas do Inferno poderiam ultrapassar essa barreira. Por que ele não fez isso na saga de Hades? Bom, o Xion destruiu a barreira, né? Então a gente não tem como saber como a luta se
se desenrolaria dali em diante. Mas que dá pra destruir, dá. Senão o Xion não teria destruído. E agora você pode estar pensando, Mu é o maior usuário de telecinesia do santuário, podendo assim retornar facilmente de outras dimensões. Assim como fez com o Ikki quando ajudou Shaka a trazê-lo de volta. Sendo assim, o que garante que ele não voltaria do Yomotsu Hirasaka? Nada garante. Porém, não seria tão fácil quanto voltar de uma dimensão como a que Ikki e Shaka estavam. Afinal de contas, o Ondas do Inferno não envia o inimigo para uma outra dimensão. O que ele faz é arrancar a alma do adversário do corpo e jogá-la direto na fronteira com a morte, na entrada para o inferno. Nesse caso, restaria saber se os outros Cavaleiros de Ouro teriam o controle de seu próprio espírito incorpóreo a ponto de conseguir retornar ao corpo. Mais do que isso, retornar antes do Máscara da Morte destruir o presunto. Porque muita gente esquece que ele não precisaria ir pro Yomotsu e enfrentar o Shiryu, por exemplo. Ele poderia ter quebrado o pescoço dele ali mesmo, na casa de Câncer, e estaria tudo acabado. Tô dizendo que Câncer é mais forte que Ares? Não, só tô dizendo que, dependendo do roteiro, qualquer um poderia ganhar. Afrodite de Peixes, que também costuma ser chamado de fraco, poderia vencer vários personagens considerados mais poderosos do que ele, dependendo de como a luta se desenrolasse. As flores vermelhas, que usadas estrategicamente, podem enfraquecer ou até matar o adversário. A branca, se acertada antes que uma defesa esteja preparada, pode levar uma luta pelo menos ao empate. Assim como vimos na batalha de Dit contra a Shun. E a nova Rosa Daga, revelada no episódio 0, se mostrou capaz de perfurar facilmente armaduras de ouro, o que poderia ser um sério problema para inimigos que não tivessem nenhum tipo de técnica defensiva. Ou seja, mesmo em lutas contra personagens geralmente considerados os mais fortes, como Saga, Shaka ou o próprio Mu, o Peixes teria sim muitas possibilidades de vitória. Como diria o finado mestre Stan Lee, ganharia quem o roteirista quisesse. Mesmo personagens mais simples, como Aldebaran, que é outro subestimado, possuem pontos fortes que poderiam fazer ele vencer inimigos com técnicas muito mais complexas. Em Next Dimension, Isolde de Capricórnio impede Ox de Touro de punir Tema e os jovens Doku e Xion trajando suas armaduras de ouro, por dizer que o poder do Grande Chifre poderia tê-los matado. O mesmo acontece na série clássica. Sorrento diz que se não tivesse restringido o Cosmo de Aldebaran com sua técnica, um único golpe teria acabado com ele. Lembrando que, teoricamente, as escamas dos generais marinas são tão resistentes quanto as armaduras de ouro. Olha aqui, apesar de a técnica de combate dos cavaleiros basear-se na destruição atômica, poucas vezes vimos alguém realmente ser pulverizado por algum deles. E quem é que já fez isso? Debon contra Niobe na saga de Hades. Os outros têm mais recursos que ele? Com certeza. Mas se o chifrudo acerta primeiro e com força total, temos citações e feitos suficientes para acreditar que ele teria possibilidade de vitória. Como diria outro finado mestre Lee, dessa vez o Bruce Lee, não temo o homem que treinou 1000 golpes, mas sim aquele que treinou o mesmo golpe 1000 vezes. O Ikki só tem o Ave Fênix e o golpe fantasma, mas ninguém acha ele fraco, né? E falando em leoninos, a Ioria, outro injustiçado. Diz a lenda que ele não tem telecinese, então não conseguiria escapar de ataques dimensionais. Meu primeiro ponto é que o Ikki escapou do Triângulo de Ouro. O segundo é que, para escapar, teríamos que supor que primeiramente ele seria sugado para essa dimensão, sendo que temos exemplos de personagens resistindo a esse tipo de ataque na base da força bruta. No cânone, o Shun resiste ao Saga usando as correntes. E em Re-Rise of Poseidon, que é oficial, Cadmo resiste ao Triângulo de Ouro, mesmo sendo um guerreiro mais voltado a combates físicos como a Ioria ou Aldebaran. Fora que esse negócio do leãozinho não ter telecinesia é o maior migué. No mangá clássico, ele faz Seiya e Shina levitarem, então ele tem. Poder psíquico é a mesma coisa. Saga só consegue acertar o Satã Imperial em Ioria porque Shaka chega e os dois começam um combate equilibrado. Shaka usa a rendição divina e empata com a cápsula do poder. Mas não,
tem fã que ainda acha que o leão é pouca bosta. Se eu disser que o Miro de escorpião consegue lançar todas as agulhas mais Antares de uma vez e finalizar um dourado, aí é forçação de roteiro. Mas dizer que é certeza que o Shaka vai conseguir mandar alguém pro ciclo das 6 existências antes de ser derrotado, ou o Saga controlar a mente de alguém que tá realmente focado na luta, aí não é roteiro, aí é fato. Beleza, viu? Eu sei que alguns podem ficar descontentes com essa conclusão, mas a real é que qualquer ranking de Cavaleiro de Ouro que eu montasse estaria errado. Qualquer ranking que você montar vai estar errado. Mesmo aqueles que eu já fiz de prata ou bronze, com certeza devem estar errados. Porque por mais que seja legal ficar comparando qual bonequinho é forte ou fraco, por mais que no meu caso dê bastante visualização, porque vocês gostam de assistir vídeos assim e, sinceramente, eu sempre fiz só por dar view mesmo. E não porque eu realmente acho um tema tão relevante assim. Tem coisa muito mais rica na obra pra gente comentar. Vocês podem olhar os últimos vídeos aqui do canal para ver a quantidade de temas interessantes e até filosóficos que Saint Seiya consegue abordar. No momento, é esse tipo de conteúdo que eu tô a fim de produzir. Então esse vídeo aqui serve mais para trazer uma visão diferente sobre o sistema de poder e análise desse aspecto de Cavaleiros do Zodíaco, porque para mim, Kurumada realmente tentou fazer os 12 de forma equilibrada. Por mais que alguns possam ter sim desvantagens, no fim, Saint Seiya no geral não é sobre quem é o mais forte, sobre quem tem as melhores técnicas, mas sim sobre persistir, sobre superar seus limites. É assim que o Seiya, que ataca só dando socos e no começo mal conseguia acertar a China, no final tá descendo a porrada em um deus. Aquele moleque que quase morreu ainda criança, caindo de um penhasco, seguiu vencendo desafios cada vez maiores, perseguindo o sonho de reencontrar-se com sua irmã, chegando ao ponto de superar a própria morte, não apenas de forma metafórica, mas também literal.